Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, meu nome é Daniela Zanini, eu estou aqui com vocês para falar da segunda parte sobre a aula de violências e comportamento suicida em adolescentes, fatores de risco e proteção. Como eu disse anteriormente, eu sou professora da PUC Goiás e gostaria de agradecer o apoio da FAPEG, do CNPq e da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia para a realização dessa aula. Bom, nessa segunda parte, nós vamos discutir mais atentamente a violência autodirigida, ou seja, ideação e tentativa de suicídio. Alguns dados dos estudos que nós fizemos aqui em Goiânia. Esse projeto foi descrito na parte 1, né? Ele teve como objetivo avaliar os índices de ideação e tentativa de suicídio em adolescentes de Goiânia e descrever os fatores de risco e proteção para ideação e tentativa de suicídio. Participaram 240 adolescentes provenientes de escolas públicas de Goiânia que frequentavam o ensino fundamental 2 do 6º ao 9º ano. Eles tinham idade entre 12 e 18 anos. Esse projeto ele foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da PUC Goiás, seguiu todos os caminhos orientados, né? Os adolescentes assinaram o TALE, né, o termo de assentimento, e os seus pais o termo de consentimento para que pudessem participar da pesquisa. Os dados foram analisados usando a versão 20 do SPSS. Bom, e o que nós encontramos? Nós encontramos, né, que 13,1% dos adolescentes pensaram em suicidar nos últimos 6 meses. Aqui o tempo limite era os últimos 6 meses. E nós encontramos que 14% tentaram suicidar nos últimos 6 meses. Prestem atenção nesses dados, né? E é isso mesmo, a gente não viu errado, nós também assustamos. Como que 13% pensou, mas 14% mais pessoas tentaram do que efetivamente pensaram. E aí a resposta para isso está ali nesses 4,7% de adolescentes que disseram que não pensaram. Eles nunca tinham pensado em suicidar anteriormente, mas ainda assim fizeram uma tentativa nos últimos 6 meses. E o que esse dado nos diz? Ele nos mostra o comportamento impulsivo da adolescência, não é? E é aqui que a gente tem que focar a atenção. Por quê? Porque nesse comportamento impulsivo, a nossa margem de ação, de proteção, de mitigação da tentativa de suicídio, ela é muito baixa, porque ele sequer pensa, ele parte para a ação diretamente. Então, nós estamos dizendo que quase 5% dos nossos adolescentes tentam suicídio sem sequer pensar antes. E desses, 13% pensaram e tentaram. Bom, se a gente olhar esses dados, esses 13% que pensaram em suicídio é um número menor do que aqueles que a gente encontra na literatura internacional, né? Nos países nórdicos, 22,6%, né? Nacionalmente, ou, por exemplo, no sul do país, que é 20,7%. Mas se a gente olhar para as tentativas de suicídio, 14%
é um número muito maior do que nós encontramos nos países nórdicos, 6,5%, na média mundial, 7%, e no sul do país, 7,5%. E aqui chama a nossa atenção, como eu falei anteriormente, né? Mas o que é que está se compondo como fator de risco para que esses nossos adolescentes pensem e tentem suicidar? Aí, gente, todas as variáveis, usando uma terminologia de pesquisa, ou todas as hipóteses que nós levantamos que poderia vir associada ao comportamento de ideação e tentativa de suicídio, foram significativas, apresentaram uma correlação significativa com ideação e tentativa de suicídio. Ou seja, se o adolescente tem ansiedade e depressão, se ele tem isolamento social, se tem problemas somáticos, problemas sociais, problemas de pensamento, de atenção, se ele é um adolescente que quebra regras, tem comportamento agressivo, não é? Apresenta síndromes internalizantes ou externalizantes. Tudo isso é fator de risco para pensar e tentar suicídio. Eu chamo a atenção que, claro, as síndromes internalizantes, ou seja, ansiedade, depressão, né, problemas sociais e problemas de pensamento, acaba carregando um pouco mais, tanto para a ideação quanto para a tentativa de suicídio, do que os problemas externalizantes. Mas ambos apresentam correlação tanto com o pensamento quanto com a tentativa de suicídio. Se nós olharmos outras variáveis, como ter um tempo ocioso, né, não fazer mais nada, ir para a escola, voltar para casa e não ter nada para fazer, avaliar que quando tem problema, seu problema não tem solução ou que nada de bom acontece a partir disso, o gênero feminino, né, ser mulher, ter estratégias de enfrentamento a problemas do tipo evitar pensar neles ou aceitar os problemas e achar que não tem solução, que é isso mesmo, ou o que nós chamamos de descarga emocional ou ventilação das emoções, diante dos problemas explodir, chorar, gritar, brigar, mas efetivamente não agir diretamente nesses problemas para resolvê-los, né? Também são coisas que estão relacionadas, né? Que são fatores de risco, tanto para a ideação quanto para a tentativa de suicídio. Além de outros problemas, como eu já coloquei anteriormente, né? Como ansiedade, depressão, isolamento, problemas somáticos, né? Que eu já tinha apontado anteriormente. Além disso, comportamento agressivo, evitar problemas afetivos, ter histórico de problemas, não é assim? Eu tenho problemas que me acompanham ao longo da minha vida, ter déficit de atenção, ser diagnosticado com TOD, né? Comportamento opositor desafiante, problemas de conduta, problema obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático, tudo isso é fator de risco, tanto para pensar quanto para tentar suicídio. E aí, gente, a gente chega no impasse. Se tudo é fator de risco, né? Se eu não ter nada para fazer, ter tempo ocioso é fator de risco. Se eu ser mulher é fator de risco. Se eu não resolver meus problemas é fator de risco. Se eu ter qualquer diagnóstico é fator de risco. Então, como evitar? Talvez a pergunta nossa, como profissional de saúde, esteja equivocada. Talvez a gente tenha que pensar em evitar problemas para que os adolescentes não pensem e não tentem suicidar, mas talvez a nossa pergunta tenha que ser assim: o que faz os adolescentes quererem viver? E aí, quando a gente faz essa pergunta, o que faz o adolescente não querer morrer, não querer suicidar, mas o que faz com que ele queira viver, com que ele ache que vale a pena viver, aí a gente chega nos fatores de proteção. E os fatores de proteção, como vocês vão ver, eles são bem menores do que os fatores de risco. Por um lado, são menos aspectos, menos recursos que nós temos
para proteger nossos adolescentes, mas por outro lado também são recursos assertivos. Se nós focarmos nossas energias como profissionais de saúde, como construção de políticas públicas, né, como planejamento de intervenções, talvez a gente tenha êxito, porque está explícito aqueles fatores que vão proteger os nossos adolescentes, vão fazer com que eles não queiram morrer. Entre esses fatores, né, em termos de estratégias de enfrentamento ao problema, é conseguir ver aspectos positivos do enfrentamento de determinados problemas. Não se trata de... não é aquela máxima da internet, né? Vamos ver coisas boas. Não, não é isso. Mas é aprender a aprender mesmo, né? A nos desenvolver, a identificar estratégias, identificar possibilidades a partir dos estressores ou dos problemas que nós vivenciamos no nosso dia a dia, né? Participar em esportes. E aí, gente, olha que interessante, para a ideação suicida é só a participação no esporte, é só dedicação ao esporte, fazer um esporte é o suficiente. Claro, para tentativa, se ademais de fazer o esporte eu tenho bom desempenho nele, isso é um fator maior ainda de proteção. Ter hobbies, né, fazer outras coisas, e claro, isso está diretamente, ter hobbies está no caminho oposto de ficar ocioso. Avaliar que tem amigos, né? Então ter uma rede social, mas não só uma rede social em termos de conhecidos, né? Não essa rede social em que a gente conta aí 400 pessoas que estão me seguindo, não, mas ter pessoas com quem eu avalio que posso contar, ter amigos da mesma idade. E aqui é interessante, família, primos, irmãos são importantes, nós vamos ver aqui abaixo, sim, eles são importantes, mas ter pessoas da mesma idade, né, ter boas relações com os pares, sentir que tem amigos é algo importante. Fazer atividade com esses amigos também é algo que está diretamente oposto ao ócio, que a gente viu que é um fator de risco anteriormente, e está associado a essas relações sociais positivas, né? Que a gente vai ver que acaba sendo um fio condutor nos fatores de proteção ao suicídio aqui, né? Então, olha, ter amigos, fazer atividades com amigos, se dar bem com os irmãos, né? Ter irmãos e se dar bem com os irmãos, bom relacionamento com os pais. Então, são todos fatores que passam pelas relações interpessoais. Cultivar relações interpessoais entre os adolescentes, em relações interpessoais que alimentam, que são positivas, em que faça esse adolescente se sentir amado, amparado e querido, é algo que se constitui um fator de proteção, tanto para a ideação quanto para a tentativa de suicídio, né? E além disso, aqui nos chamou a atenção, né? Nós também avaliamos o desempenho escolar desses adolescentes e se havia relação com fatores de risco ou proteção a suicídio, e ter bom desempenho em disciplinas de humanas, sobretudo as disciplinas de português e história, se constituiu um fator de proteção tanto para a ideação quanto para a tentativa de suicídio. E aqui é interessante a gente prestar atenção, né? A capacidade de leitura, a capacidade de aprender com as histórias, ou de ver outras formas de resolução de problema, ou de cultivar a contemplação, a leitura, uma leitura aprofundada, ela também gera um certo nível de meditação, ela também é capaz de desencadear sensações de bem-estar significativas, além de poder oferecer modelos de enfrentamento a problemas, além de poder oferecer formas de acolhimento, não é? Além de poder oferecer uma saída do ócio. Então, ter bom desempenho em disciplinas de humanas, sobretudo português e história, também se constituiu um fator de proteção. E
Um outro aspecto que é interessante, se avaliar positivamente, ter uma avaliação positiva de si mesmo, né? E essa avaliação pode ser porque eu me vejo como uma pessoa boa que gosta de animais, eu me vejo como uma pessoa honesta, eu sou um bom amigo, né? Então essas características fazem com que a pessoa se veja bem e com isso pense menos em suicidar. Bom, mas nós vimos a complexidade dessa temática, né, do suicídio. Nós vimos na parte 1 como ele aumentou nos últimos anos. Nós vimos que vários aspectos carregam como fator de risco para o suicídio e bem menos como fator de proteção. Mas agora, com base nesses dados, como é que a gente pode lidar com esse problema social? Uma questão que particularmente me preocupa muito, né, dada a complexidade e a relevância do tema, não tem como a gente lidar com esse problema social do suicídio que não seja com ações amparadas por pesquisas e trabalhos com evidência científica. Não é um tema que dá para a gente fazer um ensaio de acerto e erro. Não dá. O custo do erro é muito alto. Então, nós devemos amparar em dados científicos, né, em evidências científicas para construir as nossas ações de prevenção a suicídio. E o que a gente vê? Né? A gente tem dois aspectos aí, como eu coloquei anteriormente, duas vias por onde a gente pode trabalhar. A gente pode fazer a mitigação de riscos, né? Limitar o acesso aos meios, por exemplo, a gente já auxiliaria na queda daqueles 4,7%, né? Quase 5%, dos adolescentes que não pensaram, mas tentaram suicídio. Se eu amplio o prazo para que ele tenha acesso às vias de fato para tentar o suicídio, talvez eu consiga dar um tempo para que ele pense e efetivamente não tente. Então, limitar o acesso aos meios é algo muito importante, né? O acesso à arma de fogo, a pesticidas, a locais altos sem proteção, né? Que é o controle dos comportamentos impulsivos. Os cuidados com a saúde mental, né? Então a prevenção de agravamentos, ações que buscam o desenvolvimento positivo dessas crianças e desses adolescentes, para a gente não precisar esperar que eles adoeçam para depois cuidar. Eu não preciso esperar que o meu adolescente chegue num nível de depressão que precise ir ao CAPS para poder, ou ao psiquiatra, ou ao posto de saúde ser medicado para poder cuidar dele. Por que não desenvolver ações de proteção ou de promoção de saúde antes desse adoecimento, não é? E educar a mídia sobre a cobertura responsável do suicídio. Muito se questiona o efeito dominó, né, por modelo comportamental, mas de fato o que a gente vê é um aumento gradual e contínuo nas taxas de suicídio, e o que a gente vê é que quanto mais pessoas perto do indivíduo viveram, né, ou apresentaram comportamento suicida, maior é o risco desse indivíduo de apresentar comportamento suicida. Então, a mitigação dos riscos seria uma via de proteção, né, do suicídio, mas uma outra via que talvez é pouco explorada é a maximização da proteção. Promover habilidades socioemocionais para a vida em adolescentes, né? Que conversa com a saúde mental, os cuidados com a saúde mental colocado ali na mitigação, mas que amplia esses cuidados, indo para cuidados comunitários, em nível comunitário, não só em nível de saúde, de unidades de saúde especificamente. E o desenvolvimento de políticas públicas de cuidado, proteção social e gestão de cidades. Segurança pública, nós vimos aí como na parte 1, como os outros tipos de violência impactam na violência autoprovocada ou no comportamento suicida, né? Então a segurança pública, ela é um fator de risco não só porque eu posso morrer se eu for assassinada em um assalto, por exemplo, mas porque viver um assalto também me coloca em risco para uma avaliação negativa de mim mesmo, da vida e eventualmente para um comportamento suicida, né?
O cuidado dos espaços públicos de convivência. Nós vimos que o ócio é um grande fator de risco. Então, ter espaços públicos para andar de bicicleta, para convivência entre os adolescentes, andar de skate, a socialização em geral é um fator de risco, um fator de proteção, perdão, barato, fácil e está alinhado com políticas públicas de cuidado da cidade, né? Além da educação, o planejamento das cidades e etc. Bom, mas uma vez que nós tivemos esses dados, né, no nosso grupo de pesquisa e nós fizemos todas essas discussões, foi interessante. Os dados, pelo impacto que eles geraram, né, fez com que o próprio grupo de pesquisa se sentisse desconfortável em apresentar esses dados e parar por aí. Então, quando a gente foi dar as devolutivas nas escolas, né, e nós apresentamos tudo isso, a pergunta que eles faziam era: tá, e agora? E agora nós fazemos o quê? Vocês falaram tudo isso, mas e aí? O que, enquanto grupo de pesquisa, né, ou pesquisadores, vocês vão fazer? Qual o comprometimento da ciência com isso? Então, pensando nisso, nós desenvolvemos um outro projeto, que é o desenvolvimento e avaliação de eficácia de uma intervenção em saúde para prevenção de violências, promoção de saúde e desenvolvimento positivo em adolescentes de Goiânia. Esse foi um projeto que também, como todos os outros, passou pelo comitê de ética, não é? Seguiu todos os procedimentos e nós voltamos nas escolas em que a gente coletou dados, mas nós ampliamos, nós fizemos muito mais escolas por N fatores do que aquelas que nós coletamos os dados anteriormente, né? E aí, a partir dos fatores de proteção e risco identificados nas pesquisas anteriores, nós fizemos intervenções com grupos de 15 participantes, então eram 15 estudantes, 8 sessões de 1 hora cada, utilizando um modelo ecológico na própria escola e período de aula dos adolescentes, uma amostra de conveniência, ora eram amostras que a diretoria da escola ou os professores indicavam, ora a gente também tinha grupos que os próprios adolescentes poderiam se inscrever. E a gente dividiu esses grupos em 3 grupos, né? Esses adolescentes em 3 grupos. O grupo controle, que não recebeu as intervenções naquele momento, e aí, passado o momento das intervenções dos demais, recebeu no futuro. O grupo que nós chamamos de intervenções psicológicas convencionais, ou seja, aquelas que se basearam nas intervenções tradicionais da psicologia, que em geral estão baseadas na linguagem, na comunicação. Então, nós conversávamos e faziam dinâmicas em que os adolescentes precisavam se expressar por meio da linguagem. E um outro grupo que a gente chamou de intervenções corporais, que embora os adolescentes pudessem utilizar a linguagem para comunicação, toda a intervenção ela era baseada na corporalidade. Então, eram intervenções em que eles faziam exercícios corporais, interações corporais com os outros adolescentes. O fluxo e o tema das intervenções foi o seguinte: uma primeira intervenção para autoconhecimento, uma segunda para autoestima, uma terceira em que a gente trabalhava as emoções, depois as habilidades sociais, apoio social, otimismo, estratégia de enfrentamento e o encerramento. Nós fizemos uma avaliação pré e uma pós essas intervenções e o que nós encontramos foi o seguinte: nós encontramos que para crime convencional, o grupo controle nós não observamos diferença estatística entre o antes e o depois. Mas os grupos de intervenções, tanto psicológicas convencionais quanto as intervenções corporais, houve um aumento significativo na percepção desse tipo de violência. E aí é interessante, porque isso nos incomodou. De um modo geral, a gente observou um aumento no relato de violência depois da intervenção em comparação com antes, não é? Mas essa diferença foi estatisticamente significativa para crime convencional.
Quando nós fomos avaliar o porquê que isso aconteceu, né, em grupos focais posteriores para entender esse dado, o que os adolescentes relataram é que antes a gente vivia essas coisas e não sabia que era violência. Eu lembro de um caso específico de um adolescente que falava assim: é que os meus colegas me chamavam de nomes que eu não gostava, mas eu não sabia que isso era uma violência. E hoje eu sei que o fato deles me chamarem assim, sem eu gostar, e me colocar em situação vexatória uma e outra vez, é um tipo de violência. Então, esse aumento a gente pode ver, ele aconteceu, mas ele também vem com um aumento da sensibilidade, da capacidade de identificação. Se nós pensarmos que a gente só pode mudar aquilo que a gente sabe que existe, esse passa a ser um dado positivo, né? Além disso, né? O que a gente viu de fator de risco, né? Nós vimos que tanto para tentativa, ideação ou afetos negativos, não houve diferenças estatísticas significativas para o grupo controle. Mas no grupo de intervenções psicológicas convencionais, houve uma diminuição significativa nos afetos negativos, naquelas emoções negativas relatadas pelos adolescentes. E no grupo de intervenções corporais, a gente observou uma diminuição significativa na ideação suicida. Quando a gente vai para os fatores de proteção, e aí eu vou explicar as siglas, né? A gente tem autoeficácia, a gente tem apoio social, a gente tem afetos positivos, sentido de vida, e aí o que nós observamos foi que no grupo controle também não houve diferenças significativas, mas no grupo de intervenções psicológicas convencionais e corporais, houve um aumento significativo do apoio social. Ou seja, esses adolescentes passaram a perceber que tem mais pessoas, né, ou que existem pessoas na rede social deles com quem eles podem contar, com quem que os fazem sentir queridos e amados. Se nós lembrarmos que esse era um aspecto importante lá nos fatores de proteção ao suicídio, esse é um dado muito importante. Além disso, para o grupo de intervenções corporais, houve um aumento significativo nos afetos positivos. Bom, e atualmente, né? Atualmente, nós seguimos fazendo essas intervenções, nós estamos refinando essas intervenções, então não paramos, mas claro, dentro das nossas pernas, né? A gente está institucionalizando essas intervenções como um projeto de extensão da nossa universidade, né? E hoje nós já tem alguns anos que nós montamos o Centro de Pesquisa em Avaliação e Desenvolvimento de Saúde e Bem-Estar, o CEPADSB, que é um espaço de excelência científico voltado à promoção e produção e aplicação de conhecimentos inovadores na área de saúde, cuidado integral e bem-estar. A ideia é que com esse centro nós consigamos institucionalizar um pouco mais, estabelecer parcerias mais fortes e seguir promovendo essas intervenções, né? Reeditar essas avaliações que nós fizemos. Acho que agora a gente está num segundo momento para fazer essa reedição de todos esses dados que nós temos anterior e reavaliar à luz dos novos desafios, né? Entendendo que a adolescência é um período da vida de extrema dinamicidade. Os adolescentes de 5 anos atrás não são os mesmos adolescentes de hoje, e o contexto em que os adolescentes de hoje estão vivendo apresentam questões significativamente diferentes do contexto dos adolescentes de 5 anos atrás. Então, nós estamos reeditando essa pesquisa e espero em breve poder apresentar algo novo para vocês. Mas, de todas as formas, os dados que nós apresentamos hoje, em novembro de 2025, com aquilo que nós temos de conhecimento, de normativas e de instrumentos nessa época da vida, né, já é suficiente para nos orientar e pensar em
promover uma saúde de adolescentes que não busque somente evitar os problemas, já que é o que a gente viu aqui, que embora a gente possa evitar as violências de todos os tipos, e essas violências são fatores de risco significativo para a ideação e comportamento, para o comportamento suicida em geral, focar na promoção ou nos fatores de proteção desses adolescentes produz mudanças significativas, né? É capaz de promover mudanças na experiência de bem-estar desses adolescentes por meio da diminuição dos afetos negativos, o aumento dos afetos positivos e na percepção de integração social, de autoestima, né? De relações sociais positivas que nós observamos por meio do aumento da percepção de apoio social relatado por esses adolescentes. Era isso, muito obrigada e foi um prazer estar aqui com vocês.